Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Luz se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje nós vamos falar o que rolou nessa sessão de segunda-feira dos classiquíssimos, que excepcionalmente foi no Estação Net 1, né? Essa segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024, tá? E hoje vamos falar de um filme japonês chamado Senhor Obrigado, um filme de 1936, tá? Eu vou dar spoilers, né, para conversar sobre esse filme aí com vocês, tá certo, gente? E do que se trata esse filme? Esse filme se trata, tá, de um motorista de ônibus que faz uma linha de ônibus do interior do Japão para Tóquio, tá, numa estrada de terra, tá certo? E como ele passa por uma estrada de terra muito movimentada, uma estrada de terra relativamente estreita, né? Ele tem que pedir licença para as pessoas que estão andando pela estrada e quando ele passa, quando as pessoas dão licença, ele fala um obrigado para as pessoas. Ele ficou conhecido como Senhor Arigato por causa disso, né? Esse filme, gente, a gente pode dizer que ele é praticamente um road movie o tempo todo, né? Um road movie de mais ou menos 1 hora e 20 minutos, tá? Não é um filme muito grande, tá? Mas como ele é praticamente um road movie bem hardcore, ele é praticamente um road movie o filme inteiro, eu acho que o Japão nunca mais vai precisar fazer um road movie depois de ter feito o Senhor Arigato, né? O interessante disso, né, é que você vai ter nessa viagem de ônibus que ele faz, né, vários passageiros que vão ter ali pequenas histórias que vão sendo contadas ao longo do filme. Por exemplo, você tem a mãe, né, e a filha, né? A filha está indo a Tóquio para se prostituir, né, porque a família está em crise financeira, né? Estamos falando de um filme que foi feito em 1936, baseado num romance que fala dos efeitos da Grande Depressão no Japão, né? Então o filme explora bastante esse assunto, né? Fala da situação de misérias, né? Nas vilazinhas, né? Que estão onde o ônibus passa, né? De como as meninas vão se prostituir, como os garotos vão ficar praticamente desempregados na vagabundagem e que você está tendo um nascimento muito grande de crianças nessa época de crise também, né? Que era uma coisa que não deveria estar acontecendo, né? E aí você vai ter o caso dessa mãe com essa filha que está indo para Tóquio para se prostituir. Você vai ter o caso de uma passageira que fica cantando o motorista o tempo todo. Você tem um personagem que é um senhor mal-humorado com um bigode bem esquisito. Parece que ele é um corretor de seguros. Ele usa uma espécie de bigode falso para causar impressão em seus clientes, né? E ele fica tentando cantar a menina mais nova que vai ter que se prostituir, que está lá toda resignada no canto dela, né? Enquanto que a mulher que fica paquerando o motorista, que é toda moderna, que fuma, ela fica, né? Lançando umas piadas bem jocosas, né? Para esse senhor, né? Que inclusive é um cara muito mal-humorado, né? E você tem o próprio senhor Obrigado, que é o personagem principal ali, que ele vai parando ao longo da viagem, fazendo uma série de favores, né, para os moradores locais, né, no final das contas, né? E é muito impressionante perceber o sucesso que ele tem entre a mulherada, né, de como as mulheres ficam, né, muito admiradas por aquele rapaz, né, de uniforme, né, que fica dirigindo aquele ônibus para cima e para baixo na estrada, né, e que ele acaba sendo um cara muito conhecido e um cara muito popular por ele ficar falando arigatô ali para todo mundo, né? Então você vai ter essa viagem acontecendo o tempo todo, para cima e para baixo, e o filme não é muito mais do que isso não, gente. O mais interessante é isso, né? O filme ele vai nessa vibe dessa viagem aí, coisa e tal, né? A gente imagina que o filme vai terminar com ele chegando a Tóquio, aquele negócio todo, né? Com a menina ali tendo que se prostituir, mas de repente ele vai tomar uma atitude para ela não se prostituir, ele vai fazer alguma coisa para ela escapar daquele destino dela, coisa e tal. Mas não, o filme tem um final abrupto assim e acaba de repente do nada, né? Isso é uma coisa que realmente deixou, eu acho que deixou a plateia um pouco perplexa, né? Porque geralmente o pessoal, quando termina cada sessão dos classiquíssimos, o pessoal costuma aplaudir o filme, né? Nesse ficou um silêncio, que ninguém falou absolutamente nada. Mas ainda assim é um filme que a gente pode falar, né, que as pequenas histórias, né, que vão sendo contadas ao longo da viagem, com aqueles vários personagens ali que alimentam a trama, que alimentam a narrativa do filme, né,
é um detalhe, são um detalhe interessante, tá? E a questão também de ficar falando, né, mencionando os efeitos da Grande Depressão, né, em Tóquio, né, da crise econômica lá que começou em 1929 e que em 1936 ainda estava a todo vapor, tá? Então, gente, fica essa minha recomendação aí para vocês, mais um filme japonês, né, o pessoal que faz essa programação dos classiquíssimos lá de Estação Net Rio adora um filme japonês, né, a gente tem que falar isso aqui, né? E fica essa recomendação aí, né? É um filme, é muito mais uma curiosidade do que qualquer outra coisa, né? É interessante a gente perceber essa temática da depressão no filme, tá? E é interessante que é baseado, inclusive, num romance que fala sobre os efeitos da depressão no Japão, né? E ele não é muito mais do que isso, não. Ele tem essas historiezinhas pequenininhas, ele que tem um certo teor cômico, né? Você tem uma música de fundo que fica ali ilustrando a viagem, até uma música de fundo até com um tom um tanto quanto circense, eu poderia dizer, né? E a coisa é mais ou menos vai mais ou menos por essa vibe aí. E dentro daquela cultura japonesa que nós conhecemos, né, daquela educação toda, coisa e tal, embora você tenha umas piadas ali também muito jocosas às vezes, né, que é um pouco que foge um pouco daquele comportamento japonês que o ocidental espera às vezes de ser uma pessoa muito educadinha, muito certinha, muito centrada, né? Tem umas paradas ali meio debochadas também no filme, né? Principalmente por parte dessa personagem que fica cantando o motorista e que fica tripudiando lá do senhor do bigode falso, tá certo? Então é mais ou menos isso que eu tinha para falar, gente. Não tem muita coisa para falar desse filme, não, mas fica o registro aí, tá? Desse filme Senhor Obrigado, Senhor Arigato, um filme feito no Japão em 1936, tá? Que fica como curiosidade aqui para vocês. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o batataspacialtudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.